Meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira, eu tô aqui hoje pra fazer o review do 6º episódio da segunda temporada de Doom Patrol, Space Patrol, e eu vou seguir aquela estrutura de dividir por núcleos, começando do menos importante até o mais importante, que também é o gancho pro próximo episódio. Bom, o primeiro núcleo que tá bem isolado do resto da patrulha ainda é justamente o núcleo do Victor com a Rooney. A gente viu que eles estão se acertando um pouco mais como casal, inclusive eles estão começando a compartilhar um pouco mais de informação sobre os seus traumas. O Victor, por exemplo, já começou a contar pra ela toda a verdade sobre a patrulha, ele compartilhou um pouco sobre os acontecimentos lá da temporada passada e principalmente sobre o Senhor Ninguém, mas o importante aqui é justamente a Rooney, porque o Victor, depois de ter a autorização dela, começa a fazer um diagnóstico no corpo dela e descobre que tem um dispositivo ali no organismo dela que tá soltando toxinas que vão acabar provocando a morte. E quando o Victor consegue hackear os sistemas do governo e acessar as informações sobre o programa a que a Rooney foi submetida, ele acaba chegando a dois nomes: Star Labs, a empresa do pai dele, e também, é claro, o nome do Niles. O Victor então entra em contato com seu pai e o Silas diz que não tem conhecimento sobre essas operações especiais, mas ele não nega em momento algum que ele fez negociações com o governo, até porque esse dinheiro que vem do governo é a forma principal de manutenção da Star Labs e também foi o recurso principal para que pudesse ser criado o Cyborg, e assim a vida do Victor acabou sendo salva. Mas pela postura do Silas depois da primeira temporada, eu acho que ele não tá mentindo, ele não deve ter envolvimento direto com a tecnologia que foi aplicada na Rooney. Agora o Niles, a gente não sabe ainda, até porque a gente começou a ver um pouco mais dessa face de vilão que ele tá tendo. Pode ser que mais uma pessoa tenha sido traumatizada pelos experimentos macabros do Niles. Já a Rita teve um núcleo bem pequeno nesse episódio, eu realmente esperava um pouco mais desse arco dela como atriz. Foi interessante ver ela voltar àquela dinâmica de palco e confrontar de vez esse medo que ela tem de voltar a ser uma possível estrela, por mais que seja uma comunidade local de atores. E o mais importante é que a peça que ela tá ensaiando é justamente uma reencenação do dia em que toda a cidade de Cloverton foi parar dentro do burro do Senhor Ninguém. E inclusive a atriz que é a nêmesis da Rita nesse núcleo justamente vive a Rita, que naquele dia foi encarada como a mulher bolha, e foi interessante pelo menos ver a Rita encarando sobre outra perspectiva um pouco da trajetória dela até chegar nesse ponto. Então assim, não foi um grande desenvolvimento da personagem, mas foi um núcleo que passou bem rápido e não chegou a atrapalhar o episódio. O próximo núcleo que foi muito importante foi o da Jane, porque a gente começa a ver um pouco das consequências do final do último episódio, que foi bem chocante, e a gente teve a confirmação de que não só a Baby Doll acabou sendo morta, mas também a Kate Flamejante. A gente tem um velório para as duas personas e nessa hora a Jane começa a questionar de fato se a Baby Doll e a Kate acabaram morrendo, porque assim, ela lembra todo mundo ali de que todo o subsolo é uma construção mental, então vida e morte nesse lugar não existe, não são conceitos tão aplicados assim, então ela não sabe exatamente se a Baby Doll e a Kate de fato foram dessa para melhor, até porque com o tempo essas manifestações, essas personalidades poderiam muito bem voltar por construção mental, então não faz muito sentido encarar isso como um fim definitivo. E outra, a própria Jane comenta com a Hammerhead que pouco se sabe sobre o subsolo, tem muitas pessoas que somem por muito tempo e depois voltam por razões inexplicadas, então a Jane tem razão em duvidar de que tudo aquilo ali seja definitivo, mas como a própria secretária diz, teve uma votação e foi decidido que era a hora de enterrar essas duas personas. E como a única forma de morrer naquele lugar era o poço, é justamente ali que elas iam lançar a Baby Doll e a Kate Flamejante. E aquela cena do enterro das personas é bem simbólico, porque a Baby Doll simboliza a inocência que a Kate tinha, esse elo que a menina tem com essa parte mais pura do seu passado. Em contrapartida, a Kate simboliza justamente a segurança, a confiança, porque ela era justamente uma persona de defesa. Então agora, basicamente, a Kate precisa abandonar a sua infância e a sua segurança e encarar o que vai vir daqui pra frente. A própria Hammerhead diz que daqui pra frente deve haver mais maturidade no subsolo, e a gente não sabe se isso vai ser bom ou ruim, porque quando aconteceu com a Dorothy, por exemplo, foi ruim. E durante o enterro tem uma persona que tá cantando uma música bem triste ali, e a própria Jane comenta com a Hammerhead que ela não sabe quem que é essa persona, e provavelmente ela mora em uma das estações mais profundas do subsolo. Mais uma vez, a gente nem sabe se são só 64 personas, e a gente não viu todas elas ainda, então é um universo muito grande dentro do subsolo, é realmente um mundo que a gente não sabe o que pode vir dali, além de ser muito imprevisível, ainda é muito cedo pra gente ter qualquer certeza sobre o que o poço representa, sobre o que aconteceu de fato com a Kay e até qual é o papel real de uma primária como a Jane. Mas na hora H, quando as personas vão lançar a Baby Doll e a Kate dentro do poço, quem aparece de surpresa é justamente a Miranda, que emerge de dentro do poço. Pra mim, isso aqui foi a cena mais estranha do episódio de longe, e olha que teve muita coisa estranha. Porque a Miranda tá falando que quando uma persona é lançada dentro do poço, ela na verdade renasce, não existe morte
morte dentro do poço. Ela ficou muito tempo dentro do poço e o conhecimento geral que se tem no subsolo é que o poço é o lar da figura paterna, daquele pai que é o trauma de infância da Kay, o primeiro abuso que ela sofreu na vida. Então assim, eu acho que nada de bom sai de dentro desse poço. E como a Miranda veio querendo assumir o papel de primária e de fato a Jenny cedeu esse espaço pra ela, eu acho que a Kay tá realmente correndo um real perigo, porque essa Miranda que a gente viu aqui provavelmente não é a Miranda original, ela deve ter morrido mesmo, e só o que restou de memória dela foi ou incorporado pela figura paterna, ou de alguma forma corrompida e tá totalmente insana, e isso pode acabar de fato sendo muito negativo pra Kay e destruindo o próprio subsolo. Então eu tô bem preocupado com o que vai acontecer com a Jenny daqui pra frente. Eu espero que ela consiga logo recobrar o posto de primária, porque essa Miranda aqui com certeza não é a Miranda original. Bom, e o próximo núcleo que a gente vê é mais uma vez a relação do Cliff com o Niles, que na verdade se estende por todo o episódio, porque meio que o Cliff revela os piores lados do Niles. Desde a primeira temporada, essa questão da culpa que ele sente por ter tirado a vida de um pai de família é meio que a motivação do Niles para tentar se redimir pelos seus erros, mesmo que seja de uma forma bem tortuosa. O Cliff inclusive trouxe o dedo do criminoso que ele conseguiu no último episódio, porque a ideia dele era utilizar essa parte do corpo para conseguir recuperar sua sensibilidade. O Cliff tá realmente fissurado em recuperar a sua sensibilidade, sua capacidade de sentir, e isso é bem simbólico pro personagem, porque, por incrível que pareça, o Cliff, mesmo sendo um homem-robô, mesmo sendo uma criatura de metal, que em tese seria fria, é quem lida melhor com as suas emoções, mas fato é que ele consegue ajudar muito bem os membros da patrulha quando ele tá perto deles, só que o problema é que o Cliff também tem um temperamento um pouco explosivo, então às vezes ele se perde no meio da agressividade. Mas o importante é que o Niles não tem tempo para ajudar o Cliff a conseguir o seu novo corpo agora, porque a Dorothy tá desaparecida. O Cliff até encontra a Jenny no começo do episódio, quando ela tá apagada ali, coberta da cera de vela do candelabro, só que antes que eles pudessem encarar esse problema, acontece uma coisa muito bizarra no quintal, que é justamente o pouso de uma nave. E quem tava nessa nave eram justamente os pioneiros do desconhecido. O Niles conta que nos anos 60, quando ele apresentou seu projeto Immortus pro Boreal, que era essa busca pela imortalidade, eles investiram em uma viagem espacial, porque supostamente o Niles teria descoberto uma fonte de energia que possivelmente distorceria o contínuo espaço-tempo e assim provocaria uma dilatação temporal que prolongaria a vida de um indivíduo. E o que o Niles faz é enviar uma equipe de cosmonautas atrás dessa descoberta, só que ele perdeu contato com eles por muitos anos e ele inclusive achava que eles estavam mortos há muito tempo. Acontece que esses pioneiros do desconhecido são uma espécie de paralelo para uma equipe bem clássica da DC, os Desafiadores do Desconhecido, um quarteto de aventureiros que apareceu pela primeira vez nos quadrinhos da DC em 1957 em Showcase número 6. E o conceito é bem simples, aposta justamente nessas aventuras espaciais com conceitos bizarros, e a criação dos Desafiadores do Desconhecido é atribuída ao Jack Kirby em questão de conceito e visual e ao Dave Wood em questão de roteiro. E ao longo dos anos eles tiveram várias formações, inclusive já tiveram várias aventuras com a patrulha, e uma curiosidade é que 4 anos depois, em 1961, o Jack Kirby levou esse conceito para a Marvel e junto com Stan Lee eles criaram o Quarteto Fantástico, que inclusive nas primeiras edições tinham esse tom de aventura espacial mesmo, baseado em ficção científica pulp, só que o diferencial é que lá eles eram uma família e aqui os Desafiadores eram mais um grupo de amigos. Só que por questões de direitos autorais, a série não conseguiu utilizar a equipe original na versão clássica, então eles mudaram o nome para Pioneiros do Desconhecido e também mudaram a formação. Dessa vez a gente tem o piloto, que é o Zip Callahan, o Specs, que é o técnico da missão, e a gente tem uma terceira integrante, que no caso é a mais importante, que é a Valentina Vostok. Acontece que o Zip e o Specs tinham sido contaminados por um parasita cósmico há muito tempo, e eles já não estavam mais vivos há muito tempo, mas seus corpos continuaram como cascas para os novos hospedeiros, e eles ficavam ali existindo como uma espécie de resquício de memória, mas de fato já não eram seres vivos, e a Valentina trouxe eles para a Terra justamente para dar um enterro digno. Agora, falando propriamente da Valentina Vostok, ela sim tem um arco de destaque. Nos quadrinhos, a Valentina era uma tenente-coronel da Força Aérea da União Soviética que roubou um avião experimental do seu governo para desertar nos Estados Unidos. Só que durante a aterrissagem, seu avião teve um problema técnico e ela acabou caindo no terreno que supostamente era a região em que a patrulha original havia morrido. E foi justamente ali que a Valentina teve contato com a mesma energia negativa que habitava o corpo do Larry Trainor, o homem negativo original. Mas ao contrário do Larry, que só controlava a projeção do espírito negativo, ele só comandava esse ser, a Valentina conseguiu assimilar tão bem a energia negativa que ela própria se tornou uma espécie de espírito, a mulher negativa, então ela com o seu próprio corpo conseguia ter os poderes que o espírito negativo teria. Anos depois foi revelado
revelado pelo vilão Cérebro, que é o líder da Irmandade do Mal, o principal grupo que antagoniza a patrulha, que o Niles na verdade manipulou a transformação da Valentina em mulher negativa justamente para substituir o homem negativo original. No final das aventuras da Valentina como mulher negativa, o espírito acabou abandonando ela e voltando pro Larry Trainor, que já tinha voltado a ser um integrante da patrulha na época, e depois que ela foi separada do espírito negativo, ela voltou a integrar as forças armadas, só que dessa vez pelo lado dos Estados Unidos, ela se tornou a Rainha Branca, a líder de uma organização secreta chamada Checkmate. E inclusive uma curiosidade é que a Valentina já apareceu na primeira temporada de Legends of Tomorrow, em que ela era uma cientista soviética que fazia alguns experimentos com o nuclear, um dos membros originais da equipe de heróis. Bom, e voltando a Doom Patrol, quando a Valentina entra em contato com o corpo do Larry, o espírito negativo dela acaba se despertando e assim então o Larry tem certeza de que os dois compartilham da mesma condição de serem possuídos por uma energia negativa. E a intenção da Valentina é ensinar o Larry a ficar em harmonia com seu espírito, para que assim ele controle sua radiação, impeça que ela contamine o ambiente e ele possa parar de utilizar suas bandagens. Só que ela diz que para isso, tanto o Larry quanto o espírito vão ter que abrir mão das suas identidades e se tornar um novo ser, uma entidade unificada, e isso implica justamente no Larry ter que abrir mão do seu passado, uma coisa que vai ser bem difícil. E depois que a Valentina enterra os seus amigos ali com bastante frieza, ela diz pro Larry que ela vai voltar para sua terra natal, vai tentar romper de vez os seus últimos laços com a terra, para que assim ela e o seu espírito, agora como mulher negativa, possam voltar pro espaço e viver no cosmos o resto da eternidade. Só que o Larry, ao invés de acompanhar ela, ele decide ficar na terra de vez, porque ele se aceita de uma vez por todas como humano, e por mais que o espírito negativo queira voltar pro espaço, que é de onde ele veio, porque ele é um ser cósmico, o Larry diz que se ele vai habitar dentro de um ser humano, ele tem que entender que um ser humano precisa da sua família. Bom, e agora indo pro último arco, é justamente a história da Dorothy nesse episódio aqui, que basicamente é ela lidando com toda a sua culpa por ter matado duas personas da Jane. Ela chega a roubar a nave dos pioneiros para se isolar no espaço, onde em tese ela não poderia matar ninguém, mas o próprio Niles deixa claro que não faz diferença onde que ela tá, porque o candelabro é muito poderoso e ele vai ser uma ameaça para toda forma de vida existente, independente do lugar em que ele esteja. Ele só não pode ser libertado, eles não podem deixar que a última vela seja assoprada. E então o Niles e o Cliff utilizam uma nave secundária para ir atrás da Dorothy no espaço. A gente descobre que o Niles inventou a viagem espacial utilizando um misto de ciência com magia, inclusive essa nave dele é movida por uma cabeça de bode mística, não sei exatamente o que ele fez, mas eu acho que eu não quero nem entender. E nesse episódio aqui, especificamente, a gente vê o quão cruel o Niles é e o quão dissimulado ele pode ser, porque nos quadrinhos ele é de fato um vilão. O Niles não é exatamente uma liderança para a patrulha, ele até posa como isso no começo, mas logo ele revela a verdadeira face dele, as suas intenções e o seu potencial para ser uma pessoa muito ruim quando ele quer. E aqui nesse episódio ficou bem claro que ele não tem nenhum limite e a série vai se aproximar aos poucos desse lado mais vilanesco do Niles. E como eu tinha dito, o Cliff é essa presença positiva para a patrulha e justamente ele que desce da nave e vai atrás da Dorothy, e ele seria uma pessoa muito melhor para trazer a menina de volta para a Terra do que o Niles, que não dá pra confiar nele. Aquela cena em que o Cliff vai até a Dorothy é muito bonita em questão visual e, na minha opinião, foi a mais bonita da série toda até aqui, porque souberam utilizar muito bem aquele fundo cósmico ali. E a gente entende um pouco melhor por que a Dorothy fez o segundo pedido, quando ela conta o que o Manny simbolizava, que era justamente o resquício da Slava, a mãe da Dorothy, foi o último presente que ela ganhou da sua mãe. Então, assim, tem toda uma ligação emocional entre ela e esse amigo imaginário, e quando ela perdeu esse amigo pra uma infantilidade da Baby Doll, que parece meio redundante, mas vocês entenderam. Ela ficou cega por vingança e por ódio. Ela ainda assim é uma criança, porque a gente já viu que o Niles não deixou ela ter maturidade suficiente, então é óbvio que ia dar errado. Foi mais falta de responsabilidade do Niles em colocar as duas crianças mais poderosas do mundo pra brincar, do que de fato maldade ou alguma culpa da Dorothy. Eu acho que ela foi vítima tanto quanto a Jane. E quando o Cliff finalmente consegue trazer a Dorothy pra nave, ele diz pro Niles que tá disposto a ser uma família pra ela quando o Niles não estiver mais aqui. E qual que é a resposta do Niles pra isso? É justamente jogar o Cliff pra fora da nave e deixar ele à deriva no espaço. A gente sabe que ele não vai morrer porque o Homem-Robô não precisa de oxigênio, mas mesmo assim o Niles foi muito arrombado nessa cena, velho. Não teve quem não odiou ele nesse momento, porque o Cliff tava ali indo no desenvolvimento todo certinho junto com a Dorothy, a gente viu ele se aproximando dela de uma forma muito positiva, e talvez agora, quando o Niles decide não voltar pra casa com a Dorothy, ele pode destruir o mundo por essa burrada que ele fez. E pelas imagens do próximo episódio, a gente já viu que na verdade o Niles vai levar a Dorothy justamente
justamente pro Yukon, aquelas montanhas em que a mãe da Dorothy morava, ou seja, ele sabe que a Dorothy tá muito instável agora, e o que ele faz? Vai levar a menina justamente pro ponto do planeta Terra inteiro em que a carga emocional pra ela tá no ápice, que é justamente onde tem o legado da mãe dela, onde ela vai se lembrar do Manny, e a gente já viu que inclusive o Candelabro vai se alimentar bastante desse rancor e dessa fúria que tá dentro da Dorothy. Então foi um episódio estranho, como sempre. Eu não achei o melhor da temporada, eu ainda acho que o melhor foi o anterior, que aquele lá foi sensacional, mas esse episódio aqui serviu para avançar o arco de todo mundo e começar a colocar de vez as peças no tabuleiro para encaminhar pro encerramento da temporada. E por falar nisso, não sei se vocês já estão cientes que o último episódio, que seria o 10, não foi gravado por conta da pandemia, faltava muita coisa para concluir ele, então possivelmente a gente não vai ter uma season finale e eles vão adiar o final para a próxima temporada, assim como o Titans fez, mas dessa vez tem uma justificativa plausível que, né, é uma pandemia. E uma curiosidade é que várias cenas que iam ser adicionais para os episódios não conseguiram ser concluídas a tempo. Uma delas é a cena musical da Jenny lá no cabaré da Rua Denny. Então, assim, a gente sabe que a série foi prejudicada, não tanto assim porque o roteiro continuou sendo muito consistente, mas já esperem um final de temporada muito anticlimático porque a gente justamente não vai ter o último episódio. Por hoje é isso então. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aqui o que você achou do episódio e qual que é a sua expectativa pro não encerramento da temporada. Se inscreva no canal, ative as notificações porque nessa semana aqui vai sair o primeiro vídeo da história dos quadrinhos de The Umbrella Academy. Então, até o próximo vídeo. Tchau!